Meus irmãos, bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Marcos, pelo convite e recepção. É uma alegria poder retornar a essa igreja. Estivemos aqui em família, participando de um culto e hoje tendo a responsabilidade de dividir um pouquinho da palavra de Deus. E para a sua meditação, eu quero convidá-lo a abrir a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 5. Você que possui sua Bíblia, queira contextualizar, lendo junto o texto, Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 15. Efésios capítulo 5, versículo 15. Minha esposa e meus filhos enviaram um abraço, não puderam estar, nós tivemos uma viagem, chegamos no meio desta madrugada, né? E aí ficaram descansando para os demais compromissos, mas estamos muito felizes por atender essa agenda. Pastor Dietmar também, com quem eu tive o prazer de caminhar um pouquinho perto dele e conhecer esse projeto AMAS, que é extraordinário. Louvamos a Deus pela vida de vocês. Os demais pastores e obreiros aqui, nosso carinho. Efésios 5:15, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Paulo diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Bem, queridos, a cidade de Éfeso era a grande cidade da Ásia Menor e provavelmente ali Paulo fez a sede do seu ministério missionário. Paulo atuou, se você quiser ler um pouquinho mais a história, em Atos capítulo 19, por cerca de 3 anos nessa cidade. É uma cidade portuária, de um grande fluxo de pessoas, e era um epicentro de adoração dos cultos, tanto a imperador como diversas divindades do panteão greco-romano. Então era uma cidade com trânsito intercultural imenso. E além dessa grande locomoção de pessoas, havia em Éfeso um templo de destaque a uma deusa, Ártemis, Diana, com um culto promíscuo público. E eles estavam envoltos também com um comércio, havia um anfiteatro, uma estrutura muito grande dessa cidade. Provavelmente uma das cidades mais importantes do mundo antigo, e as ruínas do templo de Ártemis era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Imagina você, 127 colunas, né, que tinham esse templo, uma estrutura gigantesca. Só o anfiteatro era um anfiteatro para mais de 25 mil pessoas sentadas, né, dividido em 6 níveis de degraus. Era uma estrutura absurda para a realidade da época, né? Assim era Éfeso. Mas quais eram as dificuldades para o avanço do evangelho naquela cidade? A primeira dificuldade era uma dificuldade cultural. Acontece que o mundo grego, o mundo helênico, desde Alexandre o Grande, trouxe uma filosofia que influenciou muito o jeito das pessoas viverem, conviverem na realidade do mundo antigo. E ela estava baseada em vários pensamentos que acabaram se opondo ao ensino do Evangelho de Jesus. Por exemplo, havia um neoplatonismo. O que ele ensinava? Ele dizia, nos ensinos de Platão, que a matéria, o mundo físico, as coisas criadas eram más, ou de um nível inferior, criado também por um Deus inferior. Logo, se a matéria era má e inferior, eles pensavam o seguinte, os gregos e romanos: o que você faz com o seu corpo e o corpo do próximo tão pouco importa, porque a matéria para nada serve. E aí eles diziam que o que importava era o filosofar, o pensar, ou o conhecimento, a gnose. Chegava a dizer que tinha um
conhecimento secreto que a pessoa poderia, evitando alguns tipos de alimentos, tendo um jeito religioso e filosófico de pensar, eles poderiam alcançar bênção, proteção e até provisão dos deuses. Havia também uma ideia mística que permeia a cidade de Éfeso e cidades ao redor do grande rio Lico, por exemplo, como Colossos, Laodiceia, que era a ideia dos espíritos elementares. O que é isso? Eles diziam que tinham espíritos que agiam na natureza e nas regiões celestes e que influenciavam a vida das pessoas. Então, se tivesse os cultos dos mistérios, os cultos certos, com as rezas, as orações certas, até cânticos certos, poderiam evitar a ira desses espíritos. Eles também tinham uma mistura com uma espécie de astrologia, uma ideia de que os astros celestes influenciavam na vida das pessoas. Ou seja, se você observar, é um monte de ideias misturadas na mesma cultura. Nós chamamos isso na teologia bíblica e sistemática de sincretismo. É um monte de religião junto. E o que isso influenciava? Influenciava totalmente a vida das pessoas. Quando a gente vai estudar arqueologia e história, isso mudou o jeito das pessoas viverem. Só que o problema não era só essa cultura e essa espécie de religiosidade mística. A questão é que falsos mestres, e isso está no livro de Atos, Paulo adverte os presbíteros da igreja a cuidarem disso, entram na igreja. E eles entram misturando essa filosofia neoplatônica, essas religiões místicas, com a mensagem do Evangelho. E eles usam duas ferramentas, esses falsos mestres. A primeira, eles tinham um discurso bastante eloquente, mexia com a emoção do povo. E a segunda questão é que eles falavam o que o público gostava de ouvir. E desta forma, eles vão tendo espaço na igreja. E aí a pergunta é, mas qual é o problema? O que eles causaram na igreja? Porque o apóstolo Paulo advertiu que isso era perigoso. Era perigoso sobre pelo menos dois aspectos bíblicos principais. O primeiro é que eles adulteram a mensagem do Evangelho. E como eles fazem isso? Quando eles colocam salvação pela graça mais alguma coisa. Toda vez que a gente pensa na soteriologia, na salvação como obra de Jesus mais alguma coisa, nós estamos adulterando a mensagem do Evangelho. Nós estamos alterando ou tornando a obra de Jesus ineficaz, ao ponto que precisa da ajuda humana. A segunda questão é que vai alterando o jeito das pessoas viverem dentro da comunidade cristã. Como assim? A nossa ideia de salvação, ela tem tudo a ver com a nossa conduta. O jeito que nós enxergamos Deus, quem Deus é para nós, vai alterar os nossos valores, princípios e o nosso relacionamento com a vida e com o próximo. E isso trouxe consequências devastadoras na igreja. E Paulo, na prisão em Roma, na sua prisão domiciliar, de alguma forma, recebe a notícia dos efeitos, e ele vai ter que escrever esta carta aos Efésios para corrigir esse erro, advertir a igreja e trazer aquilo que nós chamamos da doutrina da eclesiologia, a doutrina da igreja. E ele faz isso centralizando na pessoa de Jesus, na obra de salvação como uma obra eterna, e mostrando que judeus, outros povos, os gentios, em Cristo está tudo congregado para ser uma grande família, a família de Deus. E ele gasta 3 capítulos da carta só com essa parte teológica, dizendo: esse era um mistério, Deus em Cristo uniu todo mundo. E não precisa ter medo desses espíritos maus e dessas crenças, diz Paulo. A gente já está em regiões celestes com Cristo reinando, por causa de Jesus, da sua obra. Mas os últimos 3 capítulos da carta, ele vai para aquilo que a gente chama da parte prática, para a praxis. Então, se a igreja foi chamada desde a eternidade e estamos em Cristo um povo só, já estamos abençoados em Cristo, isso tem que mudar o jeito da gente viver. Então, na carta aos Efésios, bem como nas demais cartas da prisão, Paulo trabalha com a ideia de teologia mais prática. Ou seja, estar em Jesus é um novo modus vivendi, é um novo estilo de vida. Não é uma questão só doutrinária, não é uma questão só religiosa. Estar em Jesus é uma nova forma de se conduzir.
Porque quem está em Jesus é alguém que, na lógica de Paulo trabalhado nas cartas da prisão, não está mais no controle da sua vida pessoal. Ele não é mais guiado por apetites, desejos, inclinações, ou na linguagem bíblica neotestamentária, pela carne. Quem está em Cristo agora é conduzido por Jesus, pelo Espírito de Cristo. Ele tem uma nova forma de viver. Ele agora é conduzido pelo Senhor. E aí você diz, pastor, mas o que deu de efeito? Por que Paulo está doutrinando a igreja? O que aconteceu com essa cultura pagã, essa filosofia entrando na igreja? Só para você ter uma noção, eu quero que você se alimente da palavra. Abra comigo a sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo ao jovem pastor desta igreja, Timóteo, capítulo 4. Só para você ver o efeito quando a cultura entra na igreja e altera a pregação do evangelho. Hoje eu vou pedir que a mídia pregue comigo, né? Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo número 4. Quero agradecer ao Tobias e o pessoal que fez contato comigo. Olha só o efeito da cultura pagã, aonde interferiu na igreja. Paulo diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou abandonarão a fé, a verdade, conscientemente e voluntariamente. Como é que alguém conhece a verdade e abandona a fé, a justiça? Olha a continuação do versículo. Eles abandonam por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então, olha o que entrou na igreja de Éfeso. Um falso ensino demoníaco. Imaginou isso dentro da igreja? Como que entrou? Tais ensinamentos, eu vou usar até a versão que está ali, vêm de homens hipócritas, homens que têm uma máscara, que representam. E eles têm a consciência, a mente, olha lá o final do versículo, quero que você se alimente da palavra junto comigo. Cauterizados, insensíveis, não estavam nem aí com o ensino falso. O que trouxe a igreja? Próximo versículo. Olha o ponto que chegou. Olha o que o platonismo, dizendo que a matéria não servia para nada, trouxe na igreja. Olha lá. Proibiram o casamento. Você consegue imaginar a igreja em Cristo sofrendo isso? O casamento foi proibido. E pior, ensinaram o ascetismo, que a pessoa se eleva espiritualmente deixando alguns alimentos. Olha lá, olha o texto. Está vendo o efeito? Está vendo o perigo do falso ensino que Paulo advertiu? Cuidado, esses mestres estão chegando. A igreja deixou de proibir o casamento. Não é a minha temática hoje. Mas uma das coisas que o falso ensino traz é atingir o conceito de família e a relação com Deus. Tudo isso é a consequência do que Paulo advertiu. Aqui fica muito claro esse contexto teológico histórico que eu estou lhe explicando. Agora, vamos voltar a Efésios 5, eu vou pedir que você fique com a sua Bíblia aberta aí, por gentileza, para a gente entender de forma expositiva do que a gente está falando. E aí, quando a gente estiver entendendo junto, eu vou te citar o tema aqui e nós vamos nos aprofundar com algumas aplicações para orarmos como igreja. Nós estamos lidando com a realidade da igreja de Éfeso, que se a gente pudesse fazer o resumo de tudo que eu lhe passei até aqui, o slogan da vida helênica, a vida grega em Éfeso, sabe qual era? Faça tudo pelo prazer. Siga o seu coração, siga o seu desejo. A gente chama isso de hedonismo, a busca desenfreada por prazer. Tudo era sexualidade, prazer, apetite, vontade. E olha, que eu estou falando de Éfeso, do mundo grego, há 2000 anos atrás. Talvez, durante essa introdução, você diga, pastor, o senhor está falando de Éfeso ou o senhor está falando de agora? Tudo em nome do prazer. Porque nós vivemos a realidade do efeito do pecado. E o efeito do pecado, erramos o alvo quando nós saímos do propósito para o qual foi criado. E nós saímos do propósito para o qual fomos criados quando na prática? Quando vivemos em torno do nosso ego. E essa era a realidade no mundo grego. Faça o que você quer. Importa o momento. Curta o momento. Tenha satisfação. Agora pensa Paulo ter que pregar para essa igreja. Que as pessoas saíam lá fora e viam um culto com prostitutas e prostitutos cultuais a céu aberto. No modelo greco-romano. Como é que você acha que Paulo ia trazer o evangelho? Por isso que ele tem que gastar 3 capítulos só para doutrinar e 3 capítulos só para falar de prática de quem está em Jesus. E aí, no meio desta realidade, vamos ao versículo 1, Efésios 5:1. Vá seguindo aí a versão exposta na sua Bíblia, se quiser fazer suas anotações.
Enquanto o mundo da vida lá grega está copiando o modelo de Platão, o modelo greco-romano, dos soldados, dos filósofos, olha o que Paulo vai ter que dizer para a igreja. Efésios 5:1. Em vez de imitarem lá fora a igreja, olha como é que começa. Sejam imitadores de quem? De Deus. O padrão da igreja não é a sociedade, não são os pensadores, não são os formadores de opinião. O modelo da igreja é Cristo. Por quê? A gente imita Deus sendo filho amado. Próximo versículo, versículo 2. Como é que eu imito Deus sendo filho amado? Quando eu vivo em amor como Cristo. Então o que Paulo está fazendo com a igreja é, enquanto vocês estavam copiando esse modelo lá fora, eu preciso lembrar para vocês que o nosso padrão é Cristo. Deixa eu já fazer uma aplicabilidade aqui. Nós vivemos uma época de falta de referências ou referências equivocadas. Porque vivemos constantemente sendo alimentados por uma mídia, por modelos voltados ao prazer e por pensadores e formadores de opinião, quando não ainda usando a palavra de Deus para alimentar o ego. E Paulo está dizendo para a igreja, o nosso modelo é Cristo. E o modelo de Cristo não é um modelo voltado ao ego. Olha a continuação do versículo. O modelo de Cristo, pode voltar ao versículo 2, é de quem se entrega. Olha lá. Quem é? Ele vai usar a linguagem do Antigo Testamento. Oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O nosso padrão é Jesus. E Jesus não viveu para si. Jesus viveu se entregando, é amor sacrificial. O nosso modelo, querido irmão e irmã, você que me ouve, é Jesus. Nós vivemos como Cristo. Essa lógica é desenvolvida em todo o Novo Testamento. Lembra de João na sua epístola? Quem diz que está nele deve andar como ele andou. É um novo jeito. Você precisa tomar uma decisão nesta manhã, nesse início de semana. Ou você vai viver a sua vida a partir de sua perspectiva, sua vontade, seus desejos, sua compreensão, sua experiência religiosa, cultural, pessoal. Ou você segue o modelo de Jesus. E Paulo está dizendo o que acabamos de ler. Se você segue o modelo de Jesus, se você é um imitador de Deus, você vive em aroma agradável a Deus. E diz Paulo, você vive em aroma agradável a Deus quando você é um sacrifício, uma entrega. Mas Paulo vai agora confrontar. Ele vai fazer aquilo que nós chamamos de litóteses. Sabe o que é isso? Negação. Em vez disso, faça isso. E ele começou desde o capítulo 4, nos últimos versículos, trabalhando essa ideia de, em vez disso, faça isso. Colocando esse padrão. Esse é o padrão lá de fora, esse é o padrão de Jesus. Esse é o modelo lá de fora e esse é o modelo de quem está em Jesus. Olha esse confronto. Próximo versículo. Versículo 3. Paulo agora vai mostrar a realidade do mundo de Éfeso. Olha lá. Olha que versículo forte. Olha do que Paulo está dizendo. Da realidade de utilizar a sua fala de forma licenciosa. O mundo grego, como ele se tem na introdução teológica, é isso daqui. Olha o contexto. E aí ele vai dizer, isso, ao final do versículo, não convém para vocês. Por quê? Porque vocês em Cristo são separados para Deus. Consagrados para Deus. Santificados. E, consequentemente, separados do pecado. Está vendo? Estar em Jesus é viver um modelo diferente. Não é uma questão se somos aceitos ou não, se somos bem recebidos ou não, aplaudidos ou não. Porque não é uma questão de quem você é uma questão de quem você representa. Você é um representante de Jesus no seu trabalho, na escola, na faculdade, no mundo das mídias sociais, no jeito que você dirige o seu carro, no seu contexto familiar. Por isso, nós mudamos inclusive o que nós falamos. Essas coisas não são próprias para nós. Esse é o modelo lá de fora. Pastor, dá para ser mais prático nessa manhã? Dá. Não existe piadinha de duplo sentido para nós. Não existe fala indutória. Os outros não são um meio para o nosso próprio benefício, para a nossa satisfação. Porque nós fomos separados. Está vendo o que Paulo está fazendo com a igreja? Confrontando o modelo lá de fora com o modelo de quem está em Jesus. E esse é um modelo prático de vida. Observe o próximo versículo, o versículo de número 4. E eu quero que a igreja vá construindo o pensamento na palavra mesmo, comendo, entendendo, para a gente sair aplicando quando o culto terminar. Olha lá. A gente não tem essas falas. Não.
Lembra que eu te disse que em vez disso, faça isso? Olha o final do versículo. Ao invés disso, as suas palavras são ações de graças. Precisaríamos de um bom tempo para entender na carta paulina o que é esse termo riquíssimo, ações de graças. É muito profundo. A gente pensa naquilo que edifica e não naquilo que manipula. É profundo o que Paulo está falando aqui. Então, é um novo modo de viver. Próximo versículo, versículo de número 5. E eu espero que você esteja compreendendo aí a palavra do que é estar em Jesus. Por que a gente tem que ter cuidado? Olha lá. Para a gente não ter uma relação de idolatria, a avareza, essa ganância, essa relação com o meu desejo, com o meu ego. Por quê? Porque quem vive assim, pelo apetite, pelo desejo, quem idolatra a sua vontade, ele não é reinado por Cristo ao final do versículo. Não é Deus que está reinando na vida dele. Ele não está sob o controle de Deus. Vamos falar uma linguagem mais simples. O volante da vida dele não está na mão de Deus, está na mão dele. Ele não é reinado por Deus. Próximo versículo, versículo 6. E aqui nos chama a atenção. Cuidado com palavras tolas. Olha a referência aos falsos ensinadores. Cuidado. Há uma ira de Deus sobre as pessoas que vivem na desobediência. Nós não estamos aqui só passando um tempo essa manhã. É muito sério esse assunto. Traz a ira de Deus. Próximo, versículo 7. Por isso, irmãos, Paulo é fatídico e exortativo. Não participem dessas coisas. Não tem como eu estar em Jesus e viver um outro modelo. É impossível. Por quê? Porque agora eu não estou mais nas trevas. Próximo versículo, versículo de número 8. Olha lá. Eu estou na luz. E se ele disse primeiro que eu sou filho amado, agora ele me chama de filhos da luz. Você é o luzeiro de Deus. Uma candeia de Deus. Luz do mundo. Parece que a gente já ouviu algum versículo sobre ser luz do mundo. Você deve iluminar. E daqui a pouquinho eu vou explicar um negócio do contexto deles, para você entender o que é filho da luz e filho das trevas aqui. Mas olha a continuidade. Olha como Paulo está construindo esse modelo. Olha, próximo versículo. Olha que profundo o versículo 9. Pastor, como é que eu faço para saber aquilo que é da luz e aquilo que é das trevas? Está aí, ó. 3 verdades bíblicas que vão nortear você, que vão ser um padrão no seu modelo de vida. Tudo que tem bondade, justiça e verdade é luz. O contrário a isso é trevas. Não é para quem é filho da luz. Mas Paulo vai apertar um pouquinho mais a igreja, quer ver? Olha o versículo 10. A gente precisa aprender uma coisa, irmãos. O conselho de Paulo para a igreja. A gente precisa discernir o que é agradável a quem? A mim? A você? Não. Ao Senhor. Eu tenho que descobrir o que é agradável a Deus. Só para eu ter uma noção, quantos homens casados estão aqui? Só deixa eu ver, olha lá. As irmãs casadas. Ok. Uma das coisas mais belas do casamento é a gente aprender o que é agradável. Né? Jaime Kemp dizia que a gente aprende a descobrir o que é agradável aprendendo o que é desagradável. Né? A gente vai evoluindo no relacionamento. E quando a gente vai evoluindo, diz um amigo meu, um pastor muito sábio, que a gente tem preguiça mental de conflito. Já ouviu falar disso? Você fala, olha, eu já vou evitar isso daqui, aquilo dali, para não precisar ir para o conflito. Porque você aprende o que é agradável e vê o que é desagradável. Minha esposa me contou uma novidade esses dias. Ela falou, sabia que eu conheço você pelo barulho do chinelo? Eu falei, hã? Chinelo? Vou comprar um mais macio para dar um... Ela falou, o jeito que você pisa, eu já sei como é que você está. Uau, mulheres vêm com um drive mais avançado que nós, né? Paulo está dizendo assim, você tem que procurar na vida descobrir o que é agradável ao Senhor. Está vendo como é uma outra lógica? Não é lógica de agradar a mim. Nós temos um outro padrão, é um outro modelo de vida. Mas agora ele vai desenvolver um pouco mais e vai confrontar a realidade do seu mundo. Olha o versículo de número 11. E aqui que eu vou explicar algo cultural importante. Não participem, o termo que ele usa, obras infrutíferas das trevas. O que é obras infrutíferas das trevas? Quando você lê Efésios e lê a Epístola aos Romanos, lembra sempre disso. Acontece que no mundo greco-romano, eles iam para a ágora, para a praça central, e próximo ali do que seria o nosso horário, umas 18 horas, sabe o que eles faziam? Escute isso.
Eles bebiam vinho em homenagem ao deus Baco e a Dionísio, até saírem do controle. E eles diziam que isso cultuava os deuses e trazia bênção ainda. Olha que interessante. Esse era o vinho de Éfeso. E aí, quando ele saiu do controle, ficava totalmente fora de si, eles iam para o segundo piso. O que é segundo piso na filosofia clássica, na história antiga do mundo grego? Sabe o que é? Fora de si, tomado pelo vinho, tudo que você imaginar no escuro poderia acontecer. Ninguém era dono de si. Toda promiscuidade acontecia ali. Eles eram chamados de obras infrutíferas das trevas. Por que infrutíferas? É claro que aqueles relacionamentos não tinham continuidade. Não tinha amor, não tinha cuidado, não tinha troca, não tinha carinho. Era só um momento. Na linguagem dos jovens modernos, uma balada grega, né, à noite, regada a vinho. Tá? Agora, para uma sociedade que dizia que o corpo para nada servia, mesmo que a matéria era má, não deveria nos estranhar, porque nós vivemos numa sociedade que está caminhando para a mesma lógica. O que dizem hoje nos movimentos ideológicos? Meu corpo, minhas regras. É por isso que Paulo, escrevendo para Corinto, que sofria isso, diz: você não pode usar o seu corpo e do próximo ao seu prazer, porque seu corpo é templo do Espírito e morada do Deus Altíssimo. É por isso que Paulo vai ter que dizer para a igreja em Roma: pegue o seu corpo e não use para o seu prazer. O seu corpo você oferece como um sacrifício vivo, santo e agradável. E esse é o culto racional. É quando eu deixo de viver para mim. Agora lá era o contrário. Eles iam para as obras infrutíferas dominadas pelo vinho, fora do controle. Isso era um tipo de culto. E Paulo vai dizer para a igreja: não, igreja, vocês estão em Jesus. Jesus vai fazer um negócio diferente para você que está no escuro. Isso é, você que fica fazendo coisas escondidas. Coisa de Éfeso, não é nossa, né? Diz que em Éfeso o pessoal mexia num site que não podia, quando as pessoas não viam, visitavam aí uns programas à noite, tinha uns bate-papo no WhatsApp de Éfeso. Eu não sei, o pastor Marcos, que é mais teólogo que eu, como é que chama o WhatsApp em Éfeso, eu não me lembro de aula de teologia, né? É um nome diferente. Talvez o Dietmar tenha mais experiência que nós, né? Viaja mais para fora do país. Irmãos, aquilo que não pode ser feito na frente do seu cônjuge, do seu líder, do seu pastor, não pode ser feito. Olha que forte. É disso que Paulo está falando. Por quê? Ele diz: porque você é filho da luz. Eu só não sei se o pastor Marcos vai me convidar de novo para pregar depois dessa mensagem, né? Vamos lá. Você é filho da luz. Como assim? O que Jesus quer fazer comigo? Olha o próximo versículo. Olha Paulo desenvolvendo algo muito forte. Ele diz assim: aquilo que eles fazem no secreto, no oculto, agora eu já te expliquei o contexto cultural, você já sabe o que eles faziam à noite, não dá nem para mencionar. Olha o nível da coisa, 13, olha só. Olha o próximo. Tudo que é exposto à luz vai ficar visível. Ou seja, o que tem que ser mantido escondido, meu irmão, não é para você, não é para mim, não é para nós. Porque nós estamos em Jesus. Então, o que Jesus vai fazer comigo, com você? O que faz quando o evangelho chega na nossa vida? Pensa num farolzão colocado sobre você assim. Quer ver? Olha o 14. Olha o que foi dito, e Paulo vai repetir. É a hora de você que está dormindo espiritualmente, você que está morto, se levantar, acordar, porque Cristo resplandecerá. A ideia é, Ele vai colocar uma luz em você. Ele vai te levantar da morte, do pecado, daquilo que Paulo chama em Efésios 2, mortos em ofensas e pecados. Jesus vai botar uma luz em você. Quando Jesus chega, tudo é exposto à luz. Eu sou ressuscitado por uma nova maneira de viver. Isso é tão forte. E aí chegamos no versículo que lemos. E olha que profundo. Quando eu entendo tudo isso, o que é estar em Jesus confrontando o modelo lá de fora e minhas vontades, o que muda na prática? O jeito de me conduzir. Vamos para o versículo que lemos? 15. Agora que você entendeu todo o contexto, deixa eu lhe dizer. O meu tema essa manhã, e é proposital que chegue nesse momento da mensagem para citar para você, que você já entenda o contexto com o tema, é uma vida guiada pelo Espírito. É alguém parecido com Cristo. Uma vida guiada pelo Espírito é alguém parecido com Cristo. Olha só. Estamos falando de maneira de viver. Tenham o versículo que lemos: cuidado com a
maneira como vocês vivem. Como que eu devo viver? Não como insensatos, não como tolos, mas como sábios. Pastor, como é que eu vou cumprir o que Paulo falou? Como é que eu vivo como sábio? Olha a explicação do próximo versículo. Paulo é muito didático. Sabe como você vive como sábio? Aproveitando ao máximo cada oportunidade. As versões antigas têm uma palavra bonita. Remindo o tempo, pagando um valor incalculável pelo tempo, usufruindo bem do tempo. Por quê? Porque tempo é algo de valor imensurável. E por que eu tenho que valorizar bem o tempo e cuidar do jeito que eu estou vivendo? Porque os dias são maus. Esse acontece, irmão, só de Éfeso? Vivemos uma realidade tão contrastante que a sensação é que o certo virou errado e o errado virou certo. De novo, veja o que nós lemos no início. Casamento é atingido, nossa relação com a alimentação e com o corpo é atingido. Tem tanta coisa que daria para a gente aprender aqui, que está acontecendo com essa igreja. Os efeitos são devastadores. E Paulo diz, cuide, igreja, com o tempo que vocês estão vivendo. A palavra essa manhã é vigia, cuidado com o tempo. Os dias são maus. Mas Paulo continua. Versículo agora de número 17. Não sejam insensatos. E se ele falou, procure agradar ao Senhor, eu gosto desses paralelos de Paulo. Eu acho incrível. Ele vai usando expressões sinônimas para aumentar a compreensão. Então, primeiro, procure o que é agradável. Agora, procure compreender a vontade do Senhor. É Deus o meu alvo, porque ele começou como o primeiro versículo. Sejam imitadores de Deus. Agradem a Deus. Descubram a vontade do Senhor. Filhos da luz, filhos do amor, como Cristo. Gente que não vive para si, sacrifício. E aí nós chegamos ao auge, o momento principal da mensagem. E eu gostaria de chamar a sua atenção. Como é que a gente vai alcançar isso que vimos até aqui? Talvez você pergunte honestamente, que é a pergunta que eu também tenho. Pastor, como é possível viver esse modelo de vida como Jesus, se eu tenho inclinações, vontades, desejos, se a sociedade lá fora, se o modelo da vida aqui fora nos induz tudo? Não tem uma propaganda, já viu? Que não nos induza. Como é que a gente vai viver como Jesus? Opa, estou revendo minha professora aqui, que prazer rever a senhora, né? Ainda bem que eu só olhei para lá, senão a perna ia tremer um pouquinho mais, né? Umas minhas professoras de teologia aqui. Como é que a gente vai viver como Jesus? Como é, pastor, quando acabar o culto, eu vou voltar para o meu dia a dia. Como é que eu vou viver se meus desejos e inclinações, às vezes sou pego de assalto, de surpresa pelo meu pensamento, meus desejos? Nós somos seres cheios de apetites do ponto de vista psicológico, emocional, físico, sensorial. Como que eu vou viver como Jesus? Só tem um jeito. Aqui nós chegamos ao clímax da mensagem. Versículo de número 18. Olha o conselho de Paulo. E agora que você já sabe o contexto de ser cheio do vinho e ir para a promiscuidade no culto a Dionísio, olha lá. Não se embriaguem com vinho, que leva ao quê? A libertinagem, a devassidão. Mas, irmãos, isso é um imperativo. Deixem-se encher pelo Espírito. Enchei-vos do Espírito. Isso está no presente do auristo. Sabe o que é isso? Assim, ó, eu leio hoje diz, deixe-se encher, seja cheio do Espírito. Aí eu leio amanhã, pastor, diz assim, enchei-vos do Espírito. Aí eu leio depois, enchei-vos do Espírito. E por que essa ordem é contínua? Não é porque o Espírito não é suficiente, é porque o vaso é de barro. Há uma manutenção da vida espiritual através do relacionamento com quem? Com o Espírito Santo. Eu preciso todo dia ser cheio do Espírito. Tanto que a construção do texto grego aqui mostra uma interdependência dos próximos verbos, do versículo 19, 20 e 21. Como assim? Enchei-vos do Espírito, e agora ele vai dizer o que está relacionado a cheio do Espírito. Quer ver? Enchei-vos do Espírito, olha o 19. Enchei-vos do Espírito, qual é o primeiro verbo, igreja? Falando. Enquanto o vinho me tira do controle, o Espírito Santo quer fazer o quê? Reorganizar a minha vida. Então, quando eu fico cheio do Espírito, a primeira coisa que muda é a minha fala. Enchei-vos do Espírito, falando. E veja, é vida comunitária, está lá, ó, entre vocês, é coletivo.
Não existe espiritualidade neotestamentária na individualidade, no egocentrismo. Então, eu estou cheio do Espírito falando, olha o conteúdo, de coisas que edificam. Eu vou dar um resumo das palavras ali, por causa do tempo. Enchei-vos do Espírito falando de coisas que louvam a Deus pelo seu caráter, pelos seus atributos, que glorificam sua obra, sua ação redentora, que o exaltam. Ou seja, as minhas palavras edificam você glorificando a Deus. Será que precisamos mudar o conteúdo da nossa fala ou não? Então não conheço alguém cheio de Espírito por expressão cultica. Alguém cheio de Espírito fala do que glorifica a Deus e edifica os outros. Está vendo? Lembre que um dos resultados do fruto do Espírito é um amor que se manifesta em domínio próprio. Enquanto o vinho tira do controle, o Espírito reorganiza. Quer ver como uma reorganização? Enchei-vos do Espírito falando. Olha o 20, olha o próximo. Enchei-vos do Espírito sendo grato. Olha lá. Está vendo? Alguém cheio de Espírito fala do que edifica. Alguém cheio de Espírito é grato. Agora o próximo, o 21, é uma pancada no nosso ego. Porque enchei-vos do Espírito fazendo o quê? Dá uma lida no 21 aí. Dá uma lida e dá aquela respirada assim no final. Né? Cheio do Espírito, sujeitando. E eu faço isso em respeito profundo, em temor a Cristo. Como assim, pastor? Dá para ser mais prático? Dá. A minha relação com Jesus tem tudo a ver com a minha relação com você. É impossível desassociar nossa relação com Deus da nossa relação com as pessoas. Não é uma espiritualidade etérea, grega. Ai, no culto, ai, pastor, eu até arrepio, sinto uma presença. Né? Termina o culto, Deus te abençoe. Tamo junto, só não me ligue e não me procura. Porque o enchimento do Espírito me tira do controle e me coloca em disponibilidade, comprometimento. E sabe qual é a linguagem de Paulo? Eu prefiro honrar você do que a mim, preferindo aos outros em honra. Está vendo? E não é só se sujeitar a quem manda em mim, se sujeitar a quem tem autoridade sobre mim, a quem eu quero, é aos outros. E aí você pergunta, pastor, está maravilhoso o texto, eu estou compreendendo Efésios 5 inteiro, entendi o contexto, que maravilha. Tá aí, o senhor falou que no final tem umas aplicações, como assim? E tá bom, e como é que eu vou fazer? Que isso vai mudar no meu dia a dia? O que vai mudar? Olha, lembra do contexto, alguém cheio do Espírito que não está mais no seu controle da vida, que não faz mais do seu jeito. Alguém cheio do Espírito se sujeita aos outros. Como é que alguém cheio do Espírito se sujeita? O que isso muda? Muda a relação familiar, social, trabalho e vida comunitária. Quer ver? Olha o próximo versículo. Lembra, vazio do ego e cheio do Espírito, tá? Se tiver cheio do ego, não dá. Esse versículo vai virar um problemão. Como é que uma mulher cheia do Espírito, parecida como Jesus, vamos lembrar o contexto, imitadora de Deus, como filha amada, que vive como Cristo, o que é uma mulher cheia do Espírito como Jesus? Olha lá. Olha o final do versículo, como ao Senhor. Ela representa a igreja de Cristo. Próximo versículo, versículo 23, só para a igreja dar uma olhada. Olha lá. Está vendo? Olha o 24, próximo, por gentileza. Olha lá. Essa é a mulher cheia do Espírito. Essa é a hora que os maridos falam, fala Deus. Mas diz que a espada que corta para lá, para cá, corta para lá. Então vamos ver como é que é os homens vazios do ego como Jesus cheio do Espírito. Isto é, sujeito no temor a Cristo. Como é que é um homem cheio do Espírito? Olha o 25, meu amado. Olha lá. Esse é um homem vazio do ego e cheio do Espírito. Está vendo? O padrão é Cristo e a igreja. Pensou numa sociedade onde o padrão era os filósofos, era Platão? Pensa colocar isso aqui. Onde casamento não tinha valor. Lembra que nós lemos que eles chegaram a proibir o casamento? Imaginou esse modelo aqui de Paulo? O confronto do evangelho? Porque evangelho é isso mesmo, é confronto. É um chamado a uma nova maneira de viver. Muda tudo, irmãos. Olha o 26. O 26 é extraordinário. Olha o que o marido faz com a esposa. Deveria fazer. Mas o 27, as mulheres amam o 27.
As irmãs, quando dá estudo para casal, próximo versículo, as irmãs dão glória a Deus, porque diz que tem que apresentar a mulher sem mancha e nem ruga. Anjo, não? Jesus. Botox judaico, Paulo falando. Olha lá, olha a responsabilidade. Lembra? Vamos entender a palavra junto como igreja, vamos crescer junto em graça e conhecimento? Veja, vazio do ego, cheio do Espírito. Ó. Enchei-vos do Espírito falando, enchei-vos do Espírito sendo grato, enchei-vos do Espírito sendo sujeito. Ó como é que é o marido sujeito, cheio do Espírito. Isso é glorioso? Claro que é glorioso demais. Eu não tenho tempo para isso. Mas eu descobri aqui, pastores, meus queridos colegas do ministério, um texto aqui que eu demorei mais ou menos umas 3 semanas estudando. Mas esse assunto para um outro... Isso aqui é um estudo bíblico mesmo daí. E eu preciso preparar a próxima agenda para outro dia. Né? Olha lá, olha o próximo versículo. 28. O marido vão amar. 29, por gentileza. 29, além do mais, o homem, como Cristo faz com a igreja. Como é que ele faz? 30. Somos membros do seu corpo. Próximo. Vamos lá, mídia. Aqui. Aqui que o negócio me pegou. Lá, lembra do texto de Gênesis? Ele diz que é por causa de Cristo e a igreja que o homem deixará pai e mãe. Olha se isso não é algo novo. É um negócio que não dava para compreender antes e que Jesus dá para compreender. Está vendo como é assunto para outro dia? Ah, pastor, como assim? O senhor está falando isso? É isso mesmo? É Cristo é a igreja? E não dava para compreender antes e agora dá para compreender? Quer ver? Coloca o próximo versículo. Olha lá. É ele que diz. Olha lá. Ele que diz que isso é um mistério profundo. Ou um grande mistério. Era uma coisa que não dava para saber. E agora dá para saber. Porque ele se refere a quem no assunto? Quem está no final do versículo? Se refere a quem? Cristo e a igreja. O grande mistério, diz ele, eu estou falando que vai deixar pai e mãe porque me refiro a Cristo e à igreja. Está vendo como assunto para outro dia? Está vendo como antes de eu pensar na família como a primeira instituição, eu deveria pensar em Cristo e a igreja? Porque diz ele, é por isso que tem que deixar pai e mãe? E ele chama de mistério profundo, e é mistério mesmo. É um assunto para um outro momento. Mas Paulo está confrontando o modelo. Ah, pastor, o senhor disse que alguém cheio de espírito muda a esposa, eu já vi. Muda o jeito do marido ser marido, já vi. Mas muda mesmo? Capítulo 6, versículo 1. E nós já vamos partir para os momentos finais. Quer ver alguém cheio de espírito, sujeito? Capítulo 6, versículo de número 1, por gentileza. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Isso é justo. Veja, muda esposa, muda marido, muda filho. Cheio do Espírito vai mudar a relação familiar, pastores. Vidas cheias do Espírito vai mudar a vida familiar. Olha o versículo de número 4, Efésios 6, 4. E vocês, pais, não provoquem os filhos à ira, mas criem na disciplina e no ensino do Senhor. Espera aí. Pastor Dittmar, tem um negócio profundo. Veja, muda a esposa, muda marido, muda filho, muda pai. Olha pessoas cheias de Espírito. O resultado está lá na família. Mas não muda só isso, pastor Marcos. Muda a sociedade, a comunidade. Quer ver como muda? Quer ver alguém vazio do ego, cheio do Espírito? Olha o versículo de número 5. Olha onde o enchimento do Espírito vai influenciar. Olha lá. Ó. Nos colaboradores, nos trabalhadores. Gente que trabalha cheio do Espírito, vazio do ego como Jesus. Olha como é que ele trabalha. Próximo versículo 6. O 6 é demais. Paulo é incrível. Olha como é que eles têm que trabalhar. Não só quando eles observam. Não é só quando está sendo visto a pessoa. Ai, o meu patrão foi embora. É capaz de dizer, graças a Deus. Não tem câmera. Vou sair mais cedo. Ainda conta como testemunho, né? Paulo diz, vazio do ego, cheio do Espírito, você trabalha para Ele fazendo para o Senhor. Mas não muda só o jeito de ser trabalhador. Sabe o que muda? O jeito de ser patrão. Mídia, me ajuda colocando o versículo de número 9. E aí, nós vamos terminar orando como igreja. Uma vida como Jesus, imitadores de Deus, filhos da luz, filhos amados, cheios de Espírito, são patrões, são senhores, que têm uma relação de respeito e igualdade com seus funcionários, com seus colaboradores. Porque o jeito de viver tem a ver com o Senhor.
Pastor, isso é profundo demais, o enchimento de espírito, então. Uma vida cheia de espírito como Cristo muda até o jeito de trabalhar, lidar com o patrão, patrão com o empregado, marido e mulher, vice-versa, pai e filho, vice-versa. Isso mesmo. É por isso que o grande imperativo do capítulo é: enchei-vos do Espírito. Nossa oração essa manhã tem que ser: enchei-vos do Espírito. Aí Paulo vai continuar dizendo que isso, nós vamos nos fortalecer no Senhor. Vai pegar a imagem do soldado romano, vai dizer que é como colocasse uma armadura na hora que eu vivo dessa forma. Estou usando a Bíblia como uma espada, a fé como escudo, eu anulo os dardos inflamados do inimigo. Quando eu viro dia mal, eu venço. Ele diz que eu estou com esse modelo de viver, de me conduzir na vida, é como se eu estivesse caminhando com um novo sapato, uma nova sandália, a do evangelho da paz, da reconciliação, do shalom de Deus. É um novo jeito de me conduzir com respeito em casa, respeito no trabalho. É uma nova vida. Eu tenho uma couraça da justiça, eu tenho um capacete da salvação. Eu venço. E aí eu termino com o texto de Paulo, é o meu desejo para essa igreja, versículo 23 e 24. Eu concluo, e olha, pastor Marcos, o senhor pediu para eu pregar Bíblia. Nós fizemos o capítulo 5 e o capítulo 6 de Efésios hoje, juntos aqui. Então vamos terminar. Versículo 23 e 24 é o que eu desejo para essa igreja. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus, Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 24. E que a graça sejam com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Esse é o meu desejo. Vamos orar? Coloque-se em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Eu não sei você. Eu, diante dessa palavra, entendo que eu não sou muito parecido com Jesus. Mas eu vou deixar uma sugestão pastoral para que a palavra seja efetiva. Toda vez que eu vou ministrar para a igreja, eu primeiro ministro em casa um devocional. E eu fui fazer um devocional com a minha esposa, Angélica, sobre esse texto. E foi muito forte. Nós fizemos uma lista. E se você tiver coragem de fazer isso com a sua esposa, o que você acha que eu sou parecido com Jesus e o que eu não sou? Vou te contar uma coisa. O lado ali, a coluna do não parecido com Jesus ficou bem maior do que o parecido. Sabe como a gente terminou? Orando e dizendo: enche-me com o Espírito Santo. Eu preciso ser transformado. Feche os seus olhos em oração. Eu termino com a aplicação dessa manhã para pensarmos. O que aprendemos hoje e qual a aplicação? Aprendemos que precisamos imitar Deus como Cristo. Descobrimos que só imitaremos Deus como Cristo através do Espírito Santo. Saindo do controle e vivendo agora não controlado por egos, apetites e pelo modelo da cultura, mas vivendo como Jesus, uma vida agradável, segundo a vontade do Senhor. Aplicações para o dia a dia. Responda a essa pergunta no seu coração. Você é um pai parecido com Jesus? Teus filhos acham você parecido com Jesus? Você é uma mãe parecida com Jesus? Você é um filho parecido com Jesus? Uma filha que lembra Jesus? Você é um colaborador que parece com Jesus? As pessoas do seu trabalho dizem: eu trabalho com alguém tão parecido com Jesus. O motorista do Uber acha você parecido com Jesus? O motorista do ônibus, seu colega, seu cônjuge te acha: eu casei com alguém parecido com Jesus? O que dizem os seus vizinhos? Porque é para isso que somos transformados de glória em glória. A imagem do ser humano, do varão perfeito, que é Jesus. Recebemos o poder do alto e o Espírito para ser testemunha, começando onde estamos, em Jerusalém, mas indo até os confins da terra. O mundo não será transformado pela nossa religiosidade, mas por pessoas que vivem como Jesus. Diz Paulo: quem ande no Espírito, viva também no Espírito. Só tem um jeito para mim e para você. Ore nessa manhã sem religiosidade, sem expressões certas. Apenas diga a Deus: Deus, eu preciso ser transformado. Eu dependo do Espírito Santo de Deus. Comece a orar agora. Diga: Deus, eu quero ser um pai parecido. Eu quero ser um pastor parecido com Jesus. Eu quero ser um cidadão parecido com Jesus. Eu não quero mais ficar no controle. Eu não quero mais bater na mesa e dizer: quem manda aqui sou eu. Eu quero ser como Jesus. Eu quero ser uma esposa como a igreja de Cristo. Eu quero ser um pai, um marido que representa Jesus como líder, como aquele que lidera, aquele que dá direção, aquele que dá segurança, aquele que é a cabeça. Comece a orar agora. Entregue-se ao Espírito Santo. Renda-se ao poder do Evangelho. E diga: Senhor, que não seja feita a minha, mas a tua vontade.
Porque esta é a oração que Jesus fez. E essa é a oração que Ele nos ensinou. Seja feita a tua vontade, por isso, traz o teu reinado sobre nós. Pai, nós oramos essa manhã como igreja. Olhamos para a palavra e reconhecemos de fato que nós não somos bons motoristas na nossa vida. Senhor, nós temos inclinações, desejos, ego, apetites, vontades. Quando não, somos então conduzidos, ó Deus, por influências que não provêm do Senhor. Mas hoje olhamos para Jesus e precisamos do Espírito para ficar parecidos com Jesus. Nós reconhecemos e nos humilhamos em arrependimento profundo de que nós precisamos do Espírito Santo para sermos transformados. Não se amoldar lá fora através disso que aconteceu essa manhã. Uma mente transformada, uma metanoia, uma mentalidade, uma ótica expandida pela renovação do entendimento, pela palavra. Guardei tua palavra para não pecar contra ti. Senhor, essa palavra precisa ser lâmpada para os meus pés, precisa mostrar onde eu estou, mas precisa também mostrar para onde eu vou. Precisa ser luz para o meu caminho. Por isso oramos que a tua palavra, que é viva e eficaz, penetre em nós e transforme-nos à imagem de Jesus. Espírito Santo, nós te convidamos a reinar absolutamente, a trazer o reinado de Jesus sobre nós durante todo esse dia, toda essa semana. Que nossos lares, o nosso trabalho, no nosso local de estudo, aonde vivemos, no trânsito, a gente seja alguém parecido com o jeito de Jesus, doando outra face, falando bem de quem nos maldiz, perdoando, amando, servindo, dando sua vida em resgate. Esse é o nosso grande chamado. E assim oramos com ações de graças. Em nome de Jesus. Amém.